de tantas pessoas que aqui estão agora carentes da graça e do poder de Deus para serem mais semelhantes a Ti, Jesus. Por isso, uso o vado apenas como um instrumento, um meio de comunicação. E como sempre tenho pedido aqui, Senhor, Santo, existem aqui milhares de situações diferentes, milhares de pessoas vivendo emoções diferentes, conflitos agudos e que precisam da renovação da palavra. E somente o Senhor pode pegar o que o vado, humanamente, dependendo de Ti, preparou para trazer aqui e fazer com que esta mesma mensagem tenha significado e relevância, poder na vida de tantas pessoas em situações diferentes. Somente o Senhor pode fazer isso. É um milagre do entendimento que o Senhor nos dá quando requeremos que o Senhor seja o mensageiro. Por isso, ressignifica, Senhor, aquilo que o vado vai dizer para toda mente que está aqui agora, tanto criança como idoso, seja qual for a situação que esteja vivendo, que a palavra caia como um bálsamo curativo no coração de cada adorador aqui esta manhã. Espírito Santo, eu imploro ao Senhor que, por gentileza, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu... Bom dia, viu, querido? Aquela imagem está prontinha aqui, é só você pedir, tá? Como é que é? Aquela imagem está prontinha aqui, é só você pedir. Tá bom. Sala 57. Fico imaginando que uma igreja sem parede, que aqui não temos condição de nos encontrarmos, e aqui nunca teremos condição de reunir todo mundo, mas no céu nós teremos. Eu quero, quando estiver no céu, quero dar um grito bem grande assim, ó. Galera, eu sou da sala 57. Eu tive uma convivência com a minha igreja, mas eu recebi a minha conversão e o poder do Espírito Santo na sala 57. Quero ver metade do céu de mão levantada em nome de Jesus. Pastor Wagner, eu tenho estado um tanto quanto preocupado. Esse ano, em novembro, eu faço 39 anos de batizado nessa igreja e sou um missionário nessa igreja. Quando eu vim para a igreja, batizei em novembro, na próxima Semana Santa nós fizemos uma série de conferências na Vila Nova Esperança, lá em Séries, de onde eu sou, em Goiás. Batizaram 28 pessoas nessa série de conferências, fundamos uma igreja lá. Eu sempre fui preocupado. O ano passado, mesmo em pandemia, nós preparamos, nós, eu e minha namorada, porque nós somos dupla de evangelismo, nós preparamos 10 pessoas para o batismo do ano passado, mesmo em pandemia. 2 desistiram, mas 8 se batizaram. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o que anda acontecendo ultimamente de uma forma muito forte, muito pesada. É a banalização da graça. Então, uma graça esquecida e a valorização do pecado. Até mesmo entre crentes, até mesmo entre evangélicos nossos de outras denominações, quando as pessoas se reúnem, estão conversando, estão confraternizando, se não estão falando de pecado, estão lembrando do pecado antes de virem para a igreja. Uma coisa assim assustadora. E quando a gente se envolve com o pecado, nós não nos preocupamos com Deus, nós nos preocupamos quando o crente, quando o evangélico que tem conhecimento da lei, porque se eu não conhecesse a lei que me condena, não precisaria conhecer a graça que me salva. Mas é algo incrível, assim, quando em adultério, por exemplo, o pensamento do adúltero é só assim: se a minha esposa descobrir, ela me larga. Se minha esposa descobrir, eu perco meus filhos. E o pecado fica no âmbito humano. E o pecado não é âmbito humano. O pecado é algo tremendamente espiritual. É algo que envolve Deus. A minha preocupação tinha que ser assim: estou em adultério. Se eu morrer em adultério, eu estou separado de Deus. E separado de Deus, cancelou o livro da vida para mim, né? Onde eu estou, porque eu estou fazendo.
a vida tornou efêmera. Não tem mais significado a preocupação de uma vida eterna. Porque se eu continuo, eu ouvi na sala uma vez que tem pecados de mão levantada. Apareceu um pecado, quem quer? Eu. Estou sempre pronto para o pecado. Isso é pecado de mão levantada e é o que mais nós temos visto e ouvido por aí. É incrível isso. E nós sabemos, o livro de Isaías, vou abrir a minha Bíblia. Isaías 59. Abri a Bíblia e vou fazer uma oração. Amado Deus Todo-Poderoso, abrimos a tua santa palavra. E a luz que emana dessas sagradas páginas, por misericórdia, pelo poder do Senhor Espírito Santo, ilumine nossa mente e o nosso coração, não só para não fazermos o errado e cometermos pecados, mas para nos conscientizarmos de que isso nos separa do Senhor e que nós não queremos separar-nos do Senhor. Por misericórdia, Senhor, toma-nos em teus braços de amor e guarda-nos para o teu reino, em nome de Jesus te suplicamos. Então, Isaías 59, 1 e 2 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. E aí, num vendaval de pecados, Deus não me escuta, Deus não me ouve. É o pecado que faz separação, não é Deus que sai da sua vida, não. É você que sai da vida de Deus. É você que deixa de ser íntimo de Deus. E aí, não buscamos nos santificar, não buscamos salvação. Quando pensamos, a gente fica com raiva demais, pensamos em matar, aí nós não pensamos que matar é uma prerrogativa de Deus, de tirar, que a vida é de Deus, e que nós estamos um atentado contra Deus quando estamos tirando a vida que Deus doou, e quem pode tirar a vida, que quem tem o poder sobre a vida, viver ou não, é Deus. Aí você está preocupado em matar porque você vai para a cadeia. Eu não vou matar porque, por exemplo, naquela raiva, fazendo um curso de violência no trânsito, professor, o que acontece, o estresse do trânsito hoje, o que pode acarretar uma buzinada atrás do seu carro, o que pode acarretar um grito no trânsito, você não sabe o que está passando aquela pessoa, quem é aquela pessoa, e um trânsito mais educado, estava ouvindo uma palestra, o cara recomendou um filme, Fúria Indomável. A mulher buzina atrás da caminhonete do cara, o cara destrói uma cidade, mata N pessoas por causa dessa buzinada e a mulher não quis pedir perdão. Deveríamos pensar que nós não vamos matar porque isso é contrário à vontade de Deus, faz parte da lei de Deus, e isso fará separação entre nós e Deus. Chegamos a um ponto de sentir remorsos, às vezes, mas não ao ponto de sentir arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, nós deixamos e nunca mais buscamos. Agora, quando é remorso, é o medo da consequência do castigo. E quando eu tenho remorso, eu tenho medo da consequência do castigo. Quando eu peço perdão, eu não tenho medo da consequência do castigo. Eu tenho medo de Deus não ser meu amigo. Pastor Wagner tem só uma figura mesmo, só uma postagem, para você ver a intensidade desse momento de pedir perdão ou remorso. Olha aí, Deus, quando eu te pedir perdão, não é medo do castigo, é medo de não sermos mais amigos. Esse é o medo de quem se arrepende e pede perdão. De quem tem remorso, ele não lembra de Deus. Ele faz falsas promessas. Senhor, se ninguém descobrir que eu estive no motel com essa mulher, eu prometo para o Senhor que eu não volto mais. Então ajuda, Senhor, para que ninguém descubra esse momento e eu não volto mais. Mas é o medo da consequência disso, do ato. Aí não acontece nada, ninguém viu. Não tinha esse negócio de comer jiló, comer quiabo, essas coisas, não. Como que você aí não tem como não voltar a fazer de novo as mesmas coisas, porque é remorso. O remorso é medo, e o medo passa, você tem coragem de fazer de novo. Agora, quando é arrependimento, é sentir a tristeza no coração de Deus, e isso é
falta de conscientização do que é o pecado, na verdade. Romanos capítulo 6, verso 23, a primeira parte, ele diz assim, ó. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que nos conscientizar e não temos medo do pecado, porque não é de imediato. A pessoa ser assim, ó, o salário do pecado é a morte. A primeira parte de Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. Pecou, morreu. Era muito pouco pecado. Seria muito pouco pecado. Então, nós não conseguimos imaginar que essa morte não é uma morte matéria, não é uma morte pó da terra, é uma morte eterna, uma morte que te priva do privilégio de viver no céu eternamente. E aí, a palavra do Senhor diz, em Romanos 3, 9 e 10, que todos pecaram. Olha aqui, Romanos 3, 9 e 10. Ora, se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecamos. Não estou dizendo que é só quem comete pecados. Pecamos todos. A única diferença do justo e o ímpio é que o ímpio sente prazer no pecado. Ele, pecado de mão levantada, ele sente prazer no pecado, ele comenta o pecado, ele alardeia o pecado, ele conta vantagens do pecado. E isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. O justo, ele não. O justo, ele não sente prazer no pecado. Ele peca, mas ele se arrepende, ele ora, ele chora, ele busca a graça, ele busca a salvação em Cristo Jesus. Por isso, é todo o diferencial entre o ímpio e o justo. Não é que um peca e o outro não peca. Todos pecaram. Todos carecem da graça de Deus. Agora, obrigar essa graça, descer essa graça de goela abaixo, o Senhor não pode fazer. Essa é a escolha sua. É você que escolhe alardear do pecado ou se entrar em contrição com Deus na graça. Essa é a escolha sua. Mas a partir do momento que você escolhe, Deus, absolutamente, Deus permite a sua escolha. É o livre-arbítrio, você pode escolher. Mas se você vier para o lado de Deus, tudo que era necessário para que você seja salvo foi feito na cruz do Calvário. Aí nós temos a condição de fazer a vontade de Deus. Assim, ó, toda a condenação, monta-se o tribunal, abre-se os livros, vamos ver os pecados. Aí eu tenho algumas pessoas que pensam assim, ó, eu tenho um amigo que me fala assim, não, rapaz, eu posso viver do jeito que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, que não tem nada não. No dia que abrir o livro, Deus vai perguntar para mim, diante do altar, do tribunal, ele vai perguntar para mim assim, ó, para onde independente do que eu fiz ou deixei de fazer, é aquele momento que vai decidir. O que você quer? Ir para o lago de fogo e enxofre ou você quer ir para o céu? Aí eu decido naquele momento. Se eu acho que o céu é muito monótono, que lá não vai ter graça, não tem festa, eu prefiro ir para o lago de fogo e enxofre, onde a coisa é mais animada. Para uma pessoa que vive no mundo e vê o céu como monotonia. Aí, não, agora eu cansei dessa vida, agora eu quero ir para o céu. Deus é poderoso demais para perdoar os meus pecados naquela hora e eu escolher para onde eu quero ir. Só que não é assim que funciona o tribunal. O tribunal tem o juiz que vai dar a sentença depois de ouvir o acusador, o promotor, o acusador e o advogado de defesa. O advogado de defesa apresenta as defesas, as provas que inocenta. O de acusação apresenta as provas que condena. De acordo com a grandiosidade dessas provas, ou a evidência de não ter relutância, de ser absolutamente plausível,
ele decide se condena ou absolve. O juiz condena. E nós temos um acusador ferrenho que está ao nosso lado, que conhece e grava, e vai levar um livro enorme escrito dos nossos atos também no dia dessa acusação. Quando você chegar, ele vai falar em alto e bom som: esse aí é meu, esse viveu para mim, esse fez as coisas que eu gostava que ele fizesse. Eu o usava para destruir famílias, eu o usava para desencaminhar jovens, eu o usava para traficar drogas, eu usava para fazer todas essas coisas. Aí Jesus Cristo é o nosso defensor, mas o que ele tem de argumento para falar diante de uma pessoa que nunca o aceitou como Salvador? O que ele vai falar diante do tribunal? Mas se você o aceitou como Salvador, aí sim os seus pecados foram perdoados, porque você também terá acusação. O inimigo terá argumentos para te acusar. Só que aí entra Jesus Cristo como Salvador da humanidade e fala assim, ó: ele me aceitou como seu Salvador. A vida que eu ganhei na cruz do Calvário, essa vida eu te dou. É agora onde a gente entra no poder de Jesus Cristo de nos perdoar pecado e nos dar uma vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente, às vezes, não para analisar esse verso. Não tem outro jeito de ir para o céu, porque não tem outro jeito de ser perdoado. Só pode te perdoar quem tem uma vida para te dar, porque a sua vida não vale nada. O salário do pecado é a morte. Mas a continuidade do verso de Romanos 6, 23, graças a Deus, o salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora imagina, é o dom gratuito, mas é gratuito para nós. Para Deus teve um preço inimaginável. Para Jesus Cristo chegou a suar gotas de sangue. Eu quero relembrar alguns atos desse momento para que chegasse até a cruz do Calvário e naquele momento ficasse executado o plano da salvação. Não foi consumado. Consumado será quando Jesus Cristo voltar, os justos forem levados para o céu, os justos que fazem parte da primeira ressurreição forem ressuscitados, levados para o céu, aí então será consumado, mas por enquanto foi executado na cruz do Calvário, e essa execução fez com que Jesus Cristo se tornasse de novo o príncipe desse mundo, que foi usurpado por Satanás no jardim do Éden, de Adão e Eva. Até então ele era o príncipe. Depois disso, Jesus Cristo volta a ser o príncipe daqui. E isso tem uma continuidade enorme de muitas outras coisas. Mas o dom gratuito de Deus é gratuito para nós. Você não tem que fazer nada, tudo foi feito. Mas você precisa aceitar. Essa é a sua parte, aceitar. Agora, você lembra o que aconteceu? Vamos só estar da Santa Ceia. Quando eles se reuniram para a última ceia, na entrada da cidade, estavam reunidos, foi lavar os pés de Pedro, Pedro não quis, e o Senhor lava o corpo inteiro, depois a quem eu molhar um bocado, esse me trairá. Ele já sabia, tinha consciência disso, não excluiu, não fez acepção de Judas nem nada. Dali ele sai e vai ao Getsemane. No Getsemane ele deixa os outros apóstolos de fora e entra com Pedro, Tiago e João. E são todas as vezes que você vê Jesus na intimidade, ele está com Pedro, Tiago e João. Aí ele entra dentro do horto, deixa os outros na porta, entra dentro do horto e fala assim, ó: estou angustiado, estou muito angustiado. Mateus, do capítulo 26 em diante, começa a narrar toda essa história. Você deveria ler, pelo menos uma vez no mês, a história da crucifixão, a prisão e a crucifixão de Jesus Cristo. Você precisava ler, fazer parte do seu devocional, para você não se esquecesse de que você recebe de graça, mas que foi caríssimo para Deus, que deu o seu Filho, Rei do universo, um Deus homem, para sofrer as nossas dores e nos conceder a vida eterna. Ele entra no jardim de Getsemane, deixa eles e fala: orem comigo, eu estou triste até a morte. Vai um pouco mais adiante, ora: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se tiver outro jeito de salvar a humanidade, vamos fazer. Mas se for esse o único jeito de salvar a humanidade, eu estou pronto. Passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quando ele volta, os caras estão dormindo, são os amigos íntimos, são os maiores ajudadores, e ainda assim ele pede que orem de novo e volta para orar. Pronto, não tem outro jeito.
Esse é o plano e esse é o que será executado. Quando ele sai na porta do jardim do Getsemane, tem uma multidão chegando também. É quando Judas traz a multidão para prender Jesus, que diz que quando eu der um beijo, em quem eu der um beijo é ele. Aí ele chega, beijo, Jesus pergunta assim: a que veio, amigo? Eu estive com vocês no templo pregando e ensinando, vocês não me prenderam, por que vocês vão prender agora? Um tumulto danado. O senhor White comenta que desce um anjo entre eles, os soldados caem, e que se Jesus quisesse, ele poderia ter corrido naquele momento, mas ele não correu, não fugiu, porque ele sabia que era necessário fazer aquilo, e aquilo era o plano que salvaria a nossa vida. Um dos apóstolos tira uma espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus Cristo pega a orelha, põe de novo no lugar e passa a mão e a orelha restabelece. Por raciocínio lógico, a gente precisa ser, às vezes, racional e ver o que é o pecado, o que é a graça, ver o que faz Jesus Cristo, o que ele promete na eternidade. Você precisa saber o que é o céu, você precisa conhecer o céu, para você viver as dificuldades sem sofrer tanto, porque você sabe o que é o céu. Uma vez nós fomos pescar, é assim, quando a máxima diz assim, quando a ferramenta do cara é martelo, tudo que ele vê parece prego. Então, a maioria das minhas ilustrações eu falo de pescaria, porque eu gosto muito, eu amo a minha esposa, mas pescaria, vixe. Nós fomos pescar num lugar, Chavantim, chama, afluente do Xingu, 1.300 quilômetros daqui de Goiânia, 350 quilômetros de chão, estrada ruim. Nós fomos e pescamos. Um lugar maravilhoso, toda isca artificial, pescando tucunaré, todo arremesso pegava. Você só ia saber se era um grande ou pequeno. Às vezes nós fazíamos uma fila assim de 4, arremessávamos os 4, pegávamos os 4. O lugar é encantador, o melhor lugar que eu já pesquei. Aí nós decidimos voltar nesse lugar outra vez. Carretinha quebrou, furou pneu, quebrou eixo, furou pneu de caminhonete, atolamos, aquela canseira. Mas a gente continuou, não desistimos, porque a gente sabia onde nós íamos chegar. Nós sabíamos o que nos esperava lá. Se você tem conhecimento do céu, se você tem conhecimento da glória, se você tem conhecimento de eternidade, sabe o que é eternidade? Você daria mais atenção à sua salvação e não atenção ao pecado, às coisas desse mundo. Você não estaria orando para a hora, espera um pouco, Senhor Jesus. A sua oração seria, ora vem, Senhor Jesus, para que nós terminássemos logo essa luta e irmos logo para o céu. Nós precisamos ter conhecimento disso. Aí Jesus Cristo, eles prendem Jesus Cristo, amarram Jesus Cristo pelas mãos. E nas leis de Israel era proibido prender alguém durante a noite, porque corria o risco de prender a pessoa errada. E eles prenderam Jesus durante a noite. Levaram Jesus Cristo ao Sinédrio. Mas o povo de Deus estava sob jugo romano, e tinha Pilatos, que era o governador romano. E o que os sumos sacerdotes podiam fazer era excomungar pessoas do templo. Ele não podia condenar à morte. Para condenar à morte, só o governador tinha esse poder. E eles tentam, com muitas mentiras e falsos testemunhos, condenar Jesus. Eles cospem no rosto de Jesus, e na conotação daquela sociedade, eles cospem no cachorro, querendo que o cachorro saia de perto. Cospe no cachorro, fala para o cachorro, passa daqui. A conotação de cuspir em alguém é chamar essa pessoa de cachorro. É isso que funciona. E eles cospem, dão um murro, dão um tapa em Jesus Cristo. E como o sumo sacerdote diz, és tu o filho de Deus? Aí ele fala assim, vocês verão sentado à mão direita de Deus Pai. Era proibido o sumo sacerdote rasgar suas vestes, a não ser que fosse no momento de muita indignação, de uma indignação suprema, digamos assim. Ele rasga suas vestes, não precisamos de mais nada. Blasfemou, é réu de morte. Levam a Pilatos. No livro Vida de Jesus, a senhora, você deveria ler esse livro da escritora americana Ellen White. Vida de Jesus, ilustrado, encadernado e ilustrado. Você precisava ler esse livro para você ver. Eles levam a Pilatos. A senhora comenta que Pilatos levantou na madrugada, disposto a perguntar:
O que vocês querem que eu faça? Condene esse moço, então eu vou condenar. Só que quando ele entrou na sala, que o seu olhar se cruzou com os olhos de Jesus, ele nunca viu um olhar tão sincero. Foi como se ele topasse numa parede, ele recuou. E sentiu que era uma falcatrua, uma maracutaia dos sumos sacerdotes que eles já conheciam, que eles já sabiam quem eram, que eram malandros, que vendiam os espaços físicos do templo para que fizessem câmbio, trocas, vendas, por uma comissão que lhe era paga. O que queres que eu faça? Que crucifique. Fala, não, mas espera aí, crucificar por quê? Não, porque ele é inimigo de César. Pegamos eles falando aí que contra César, fazendo motim contra César. E já tinha tido uma sedição muito grande, um motim muito grande, chegado até às vias de assassinato, e o preso era Barrabás, e o governador estava sob júdice. Se tivesse outra sedição naquele momento, outro motim naquele momento, ele corria risco de perder o cargo, e pensando no cargo, ele como resolver isso. E quando ele estava nesse protocolo, nesse meio de julgamento, chega um recado da sua esposa: não se envolva na vida desse justo, eu tive um sonho e muito sofri. Mas era comum, na época da Páscoa, era muito comum, por volta da Páscoa, soltar um preso que a sociedade pedisse o preso. Aí o Pilatos pensa nisso e escolhe o que tem de pior, Barrabás. Assassino, tudo de ruim Barrabás era, e a sociedade sabia. E ele coloca Jesus e Barrabás na sacada do palácio e pergunta à turma enfurecida. Aquela turma eram aquelas mesmas pessoas que participaram das multiplicações de pães e peixes. Era a mesma turma, o mesmo povo que viu Jesus curar aleijado, ressuscitar mortos, cegos de nascença. Eram as mesmas pessoas que participaram das atividades de Jesus, que talvez por ganho, que talvez por pressão do sumo sacerdote, pressão de não deixá-los entrar mais na sinagoga, que significava uma maldição enorme para um judeu, eles gritavam: solta Barrabás e crucifica Jesus. A quem quereis que eu vos solte? Solte Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos fala: eu vou lavar minhas mãos e vocês resolvem. Entrego ele a vocês, vocês resolvem, vou lavar as mãos. Você não pode absolutamente lavar as mãos diante da salvação. O que você tem feito com o link da sala 57? Quantos amigos você tem? Quantos familiares você tem? Você manda o link uma vez, eles não assistem, manda duas vezes, eles não assistem. Aí você começa a julgar pessoas. Não, ele não quer nada com Deus, não. Quem é você para tomar a prerrogativa de julgar pessoas, de querer ser Deus, achando que é santo demais? Manda esse link 70 vezes 7, se for preciso. Escolhe pessoas, aumente o seu... Não, já estou mandando para 15 pessoas. Outro dia eu encontrei com alguém que manda link. Não vou mandar mais não, já estou mandando para 15. Eu quero mandar para 1.000, 1.500, 2.000. Quero mandar para todo mundo o link da sala 57. Vão assistir? Não quero saber se vão assistir. Vão aceitar Jesus? Não é minha obra, é obra do Espírito Santo. Lavar as mãos quando você pode fazer alguma coisa é pior do que não fazer. É ser morno. E morno será cuspido da boca do Senhor. Não será mencionado seu nome no dia da salvação. E isso é incrível. Pilatos lavar as mãos, sendo que ele tinha o poder de salvar ou condenar o Senhor Jesus Cristo, libertar o condenado. Mas ele, antes disso, ainda manda Jesus ser açoitado. Eles tiram as vestes de Jesus Cristo, vestem uma veste de púrpura, como se fosse o rei, colocam a cana na mão de Jesus, vedam os seus olhos, colocam uma coroa de espinho, tecida com os espinhos voltados para dentro. E os especialistas dizem que a maior quantidade de vasos sanguíneos que nós temos em todo o corpo é na cabeça. Qualquer cortezinho na cabeça sangra demais. Eles colocam aquela coroa que já encaixa, ferindo a cabeça de Jesus, já encaixa cravando os espinhos na cabeça do Senhor. Pega a cana e bate em cima da coroa, fala: se tu és o Filho de Deus, profetiza quem te bateu. Chega, dá um tapa no rosto de Jesus Cristo. Talvez para nós não tenha uma conotação tão séria na nossa sociedade, levar um tapa no rosto, mas lá no Oriente Médio, se você levar um tapa no rosto de alguém,
e você não revidar ou você não tomar as providências, você fica taxado como alguém insignificante na sociedade. Despiram Jesus e deixaram Jesus só com uma roupa íntima, que é um tipo de um fraldão. Levaram Jesus para ser açoitado. E açoitaram Jesus Cristo, e açoitaram Jesus Cristo, mas com toda maldade, com toda crueldade. Ainda assim, ele não disse nada. Ele estava algum tempo sem comer. Perdeu muito sangue. Estava completamente debilitado. Aí ele entrega Jesus Cristo para ser crucificado. E a turba grita enfurecida. Aquela turba que assistiu tudo isso, que viu Jesus Cristo, que acompanhou Jesus Cristo, que viu os fatos que testemunharam verdadeiramente que ele era alguém excepcional, senão o Filho de Deus. Se não conseguiam crer no Filho de Deus, teriam que crer pelo menos que ele era sobrenatural, racionalmente, e que não era alguém que tinha feito o que estava sendo condenado. A quem quereis que eu vos solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E a turma enfurecida, instigada, a senhora White diz que é instigada pelo próprio Satanás, gritava em alto e bom som: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí eles vão crucificar Jesus. Quando era alguém preso, ia preso para ser crucificado, tinha que ter um tempo para confeccionar a cruz. E não era igual hoje em dia. Hoje em dia, pega-se um motosserra, quem tem habilidade com motosserra, ele pega uma motosserra, derruba uma árvore, lavra a madeira e as vigotas de fazer a cruz está pronta. Mas não era assim antigamente. Era o estaleiro, as pessoas da minha idade lembram disso ainda. Era o estaleiro, punha a tora em cima do estaleiro, que era levantado, um ficava embaixo, outro ficava em cima, com um serrote que tinha um cabo em cima e embaixo, um serrote enorme. Aí um puxava, o outro puxava, chamava gorpião esse serrote, e lavrava a madeira, demorava até dias para lavar uma madeira, para confeccionar a cruz que o condenado ia carregar. E a cruz deveria ser confeccionada de um material pesado, deveria ser pesada às costas de quem carregasse. E quando terminava de confeccionar a cruz, o carpinteiro escrevia o nome do dono daquela cruz. Jesus Cristo foi preso durante a noite, julgado durante a madrugada, para ser crucificado ao amanhecer. Não tinha, logo em seguida, não tinha da hora sexta, hora nona, da hora sexta, houve escurecimento do céu na hora da crucifixão de Jesus. Não tinha uma cruz pronta, não dava tempo de fazer. Então, como Barrabás foi libertado, Jesus Cristo carregou a cruz de Barrabás. E isso é uma alegoria, uma analogia de que Jesus Cristo carregou a cruz de um pecador, porque ele não tinha pecado, ele não era pecador, e a cruz era de um pecador. Na verdade, ele não carregou a cruz de Barrabás, ele carregou a cruz do Vado, ele carregou a cruz da Maria, a cruz do José, a cruz do João, a cruz do pastor Wagner. Ele carregou a cruz de um pecador, e deveria ser pesado. Agora, consegue imaginar uma cruz mais pesada, porque Barrabás era um homem grande, forte, leva a cruz pesada de Barrabás, debilitado por ter perdido muito sangue e está sem se alimentar algum tempo em oração e jejum. Ele pegava essa cruz, ia caminhando com essa cruz nas costas e caía, e os soldados chicoteavam ele e levantava na marra, até que chegou um ponto de exaustão e a cruz cai em cima dele e ele não cai, ele se solta. A minha mãe diria, ele se esborracha no chão e a cruz em cima dele. Aí ele sente que Jesus não podia carregar mais a cruz. Vem entrando na cidade que foi no campo buscar lenha, Simão, Cirineu, um senhor que ia entrando na cidade. Eles obrigam, constrangem esse senhor a carregar a cruz. Ele carrega a cruz, ampara Jesus Cristo, que também nos diz que devemos carregar uma cruz, carregar a nossa cruz, carregar a cruz de Cristo, carregar a nossa cruz, aquela cruz que Cristo carregou e que continua carregando por nós, quando nós não aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando chega lá em cima no Gólgota, quando chega no momento de pregá-lo na cruz, quando ia pregar alguém na cruz, os soldados vinham, pegavam um no braço, outro no outro braço, um na perna, outro na perna, um no tronco, e ele esperneava, gritava, dava chute, dava murro, gritava, e era aquela agonia, e pegava na marra, punha em cima da cruz, pregava de um lado, do outro, pregava os pés. E era sempre esse ritual para crucificar alguém. No momento de crucificar Jesus, Jesus caminhou para a cruz. Jesus se deitou na cruz.
Jesus abriu os braços na cruz por amor a cada um de nós, sem perguntar se alguém aceitaria. Pai, se alguém aceitar o sacrifício, eu vou morrer na cruz. Mas se não aceitar, não vou morrer, não. Ele não perguntou. Ele morreria só por você. Ele morreria só por mim. É um sacrifício individual. A vida extra que ele ganhou no Calvário é para todos que o aceitarem. Não é uma competição de quem chega primeiro ganha. Não é uma competição de que alguns podem comprar. Não é. É só aceitar. E a única coisa que você precisa fazer é aceitar. Quanto tempo você está fora da igreja? Quanto tempo você está na igreja e em pecado? Em pecado de mão levantada. Existem pecados que aparentemente não serão descobertos, mas serão. O inimigo vai fazer isso com você. Ele vai te levar ao pecado, vai fazer com que as pessoas descubram o seu pecado, para desmoralizar você diante de Deus, para que Satanás ria diante de Jesus. Olha lá, ó, o seu ancião, olha lá o seu membro, olha lá quem te aceitou. Aceitou nada, ele continua sendo meu. Isso aí é só fachada, para ficar mais fácil de passar a perna nos outros, falar que é crente. Oh, Jesus Cristo deitou na cruz do Calvário. Bateram um prego, e os pregos não eram os pregos que nós conhecemos, industrializados, lisinhos. Eram pregos feitos numa bigorna, uma ponta de ferro que ia sendo batida para fazer ponta, e ficava cheio de farpas, que entrava rasgando, e os pregos entraram rasgando as mãos do Senhor. Sobrepôs os pés, um sobre o outro, e um prego só vazou os dois pés e pregou na cruz. A cruz deitada, agora vai levantar a cruz. Esbirra o pé da cruz na beira do buraco. Alguns levantam a cruz por trás, outros amarram a cruz na corda e vêm puxando a corda. A cruz vai se inclinando. Quando chega num determinado ângulo, ela escapole da borda do buraco e cai lá no fundo. E cai e dá um salavanco nas mãos e nos pés do Senhor. Ainda assim, ele não diz nada. E quando tem que dizer alguma coisa, ele diz: Pai, perdoa-nos, não sabe o que fazem. Nesse momento, amado Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos de coração, porque Jesus se deixou levar à cruz do Calvário. Jesus foi ao matador, não levaram, não foi porque levaram na marra. Ele quis ir ao matador. Ele se entregou como a ovelha do sacrifício diário de Israel. Ele se entregou pelo Israel moderno na cruz do Calvário. E nesse momento, amados, Satanás diante da cruz, com o filho no vídeo, que talvez a gente não vi com o Wagner, se a gente vai ver esse vídeo, você nota um homem diante da cruz, com um menino no braço, com uma conotação assim, ó: esse é meu filho e eu cuido dele, cadê o seu pai? Nesse momento em que o universo não caído, os anjos não caídos, perguntam a Satanás: qual foi o pecado de Jesus Cristo para você levá-lo à cruz do Calvário? Qual foi o pecado de Jesus Cristo para você instigar a turba a pedir a crucifixão de Jesus? Qual foi o pecado? Olha, quando alguém te pergunta o que você tem na mão e está atrás de você, você pode esconder aqui na frente. Se a pessoa está na sua frente, você esconde, leva as mãos para trás e pergunta, você pode esconder. Mas quando tem alguém te olhando do alto, você não tem como esconder. E foi nesse momento que soou na abóbada celeste, entre os anjos não caídos e os mundos não caídos, a pergunta a Satanás: o que foi que Jesus Cristo fez para merecer ser crucificado? Qual o pecado de Jesus Cristo? O que ele fez? Nada. Porque talvez tenha sido a única vez em que Satanás teve que ser sincero. Nada. Qual o pecado dele? Nenhum. Então ele não tinha que morrer. Não. Então a vida que ele ganhou na cruz do Calvário, essa vida é a vida que ele nos dá. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas ele morreu sem ter pecado. Ao morrer sem ter pecado, ele fez ganhar uma vida extra. Vou te explicar com uma alegoria, com um exemplo do que aconteceu ali. Eu morava em Séries, a minha oficina era em cima, e eu tinha um corredor que descia para a minha casa. Aí descia uma escada, você chegava numa porta da sala, aí tinha uma sala grande, tinha uma escada por dentro, tinha outra sala, tinha outra escada que era a cozinha, e por fora tinha outra porta que já saía nessa sala, que era uma sala de jantar, uma sala de sonho, uma sala de televisão, em 3 ambientes na mesma sala. Eu vim de um lar espírita e ia passar no Globo Repórter, que passava na sexta-feira,
e nessa época nós não tínhamos a Novo Tempo, nós não ligávamos a televisão nas horas sagradas do sábado, ia passar um programa sobre espiritismo, e eu queria assistir, só que não ligávamos a televisão nas horas sagradas do sábado. Aí então eu programei o vídeo, na hora do almoço, programei o vídeo, deixei tudo certinho, para ele gravar e posteriormente eu assistir. Aí quando eu terminei o almoço, minha namorada falou, quando for mais ou menos umas 4 horas, você desce, dá licença, que eu vou fazer um bolo, gosto muito de bolo com leite gelado, eu vou fazer um bolo. Aí eu programei, tudo certo. Quando eu desci às 4 para comer o bolo, o meu menininho, que tinha 5 anos, estava em pé, de frente à estante, mexendo em todos os dial do aparelho do videocassete. Desprogramou tudo. Falei, filho, é o seguinte, chamei ele lá perto, falei, filho, é o seguinte, papai precisa assistir um vídeo que vai passar. E por isso o papai programou esse vídeo. Então, você está perdoado. O papai vai programar de novo, não tinha te avisado. Mas se você mexer nesse vídeo, você vai apanhar. Tá bom, filho? Tá bom. Combinado, filho? Combinado. Se você mexer, o papai vai te bater. Combinado? Vai te dar uma surra, umas varadas. Combinado? Combinado, pai. Programei de novo o vídeo, terminei o lanche, subi, terminei o dia, fiz o vale dos meus colegas de trabalho. Quando eu disse que eu entro na sala, ó, de novo, meu menininho lá mexendo, tudo quanto é botão, tudo quanto é dial do videocassete. Quando ele me viu, ele pôs a mãozinha para trás e foi afastando para a parede, falando assim, papai, me perdoa. Papaizinho bonitinho, me perdoa. Papai, eu te amo, sabia? Me perdoa. Sabe o que o meu filho estava me dizendo? Papai, me perdoa. Eu não quero apanhar. Papai, eu não quero apanhar. E nenhum pai, em sã consciência, tem prazer em dar palmadas nos filhos, não. A gente só dá uma palmada quando é formação de caráter. Se é arte de menino, menino de 5 anos, não faz mais arte de menino de 4, não. Menino de 10 anos não faz arte de 5, não. A arte a gente vai controlando, manobrando, presenciando, dirigindo, mas quando é formação de caráter, às vezes precisa de umas palmadas. Ele não queria apanhar. Eu falei, filho, nós combinamos. Papai, você programa de novo. Eu falei, tá bom, então vamos mudar a nossa combinação. Você está perdoado, ou seja, você não vai apanhar nesse momento. Eu vou programar de novo o vídeo, mas se por acaso o papai não assistir esse vídeo, aí o papai te dá umas varadas. Aí o meu filho não mexeu mais, eu assisti o vídeo e meu filho não apanhou. Só que diante do julgamento não é assim que funciona. O salário do pecado é a morte. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Alguém tem que morrer. Continuo. Lá na outra América, tem alguns estados da Confederação que não tem cerca de alvenaria nem de arame. As cercas são vegetais que dividem os quintais. De cá morava a Dona Maria e o Joãozinho. De lá morava seu José. No quintal da casa do seu José tinha um pé de maçã enorme, que produzia muitos frutos. E quando amadurecia, o Joãozinho ia lá, não tem como mudar, tem que ser o Pedrinho. Aí o Pedrinho ia lá e pegava o fruto. Um dia seu José chamou a Dona Maria e falou, Dona Maria, eu tenho esse pé de maçã, gosto de suco de maçã, gosto de torta de maçã, gosto da fruta, mas não tem jeito, o Pedrinho não deixa amadurecer, quando começa a amadurecer ele vem e colhe as frutas. Gostaria que a senhora pedisse para o seu menino para não pegar minhas frutas. Aí ela chamou o Pedrinho, foi lá na beira da cerca de vegetais, que divide os quintais, mostrou o pé de maçã e disse para o Pedrinho, Pedrinho, você está vendo os pés de maçã do seu José? Sim, mamãe, estou vendo. Você não vai pegar nenhuma fruta mais nesse pé, a não ser que o seu José te dê. Se você pegar, você vai apanhar. Está combinado, Pedrinho? Está combinado, mamãe. Combinado, Pedro. Se você pegar, você apanha. Está combinado. Os dias foram passando. O pé de maçã ficou vermelhinho de cima e embaixo. Pedrinho lembrou que a mamãe ia no supermercado uma vez no mês e que demorava. E que seu José estava para o trabalho, então ele maquinou. Mamãe vai para o supermercado, seu José está para o trabalho, eu colho algumas frutas, como, põe num saquinho, jogo no latão de lixo do outro quarteirão, ninguém vai ficar sabendo, não vai fazer falta. Mamãe, você vai para o supermercado? Vou. Mamãe, vai logo para o supermercado, está precisando de coisas aqui em casa. Já estou indo, filho. Mamãe, vai logo. A mamãe vai para o supermercado. Ele pula a cerca, pega, amarra a camisa, pega as maçãs, enche a camisa e vem de volta.
A mamãe esqueceu a bolsa. Quando a mamãe encontra o Pedrinho com a camisa amarrada, cheia de maçã, o que nós combinamos? Se você pegar a maçã, você tem que apanhar. Não tem jeito. Aí o Pedrinho fala, mamãe, por favor, me perdoa. Mamãe, por favor, me perdoa. O Pedrinho está dizendo novamente em sã consciência, amigos. Quando nós oramos ao Senhor, à noite, recapitulando nossos dias, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente termina a oração, é assim, perdoa os nossos pecados. Talvez inconsciente ou talvez acostumado a fazer. Sem pensar, às vezes, até, perdoa os meus pecados. Mas nós estamos dizendo assim, ó, diante do universo, nós não queremos morrer. Toda vez que nós pedimos perdão, nós não queremos morrer. Aí o Senhor fala, a única coisa que eu posso fazer é dar a minha vida que eu ganhei na cruz do Calvário. Então, aceita essa vida. Se você continua na mesma vida, não tem como perdoar. Não é eu que não perdoo, você que não quer o perdão. Aí o Pedro diz de novo, mamãe, me perdoa. A mamãe vai no pé de marmelo, corta uma vara e diz, não, Pedro, nós combinamos. Alguém tem que apanhar. Toma. Entrega a vara na mão do Pedro e fala, você bate. Não tem salvação, não tem perdão de pecado sem derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer, mas você não tem que morrer. Jesus Cristo morreu por você. E outra coisa, Jesus Cristo não fica dosando essa vida, não. Ele está ansioso para distribuir essa vida, é para todo mundo. Ele gostaria que ninguém se perdesse. A vida dá para todo mundo. A vida serve para todo mundo. A vida é a entrada do céu para todo mundo. É só você querer. E a única coisa que ele não pode fazer, porque se pudesse, diante do tribunal do universo, ele faria, era te levar na marra, mas isso ele não pode fazer. Porque já pensou? Quando a gente chegar no céu, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, vamos adorar o Senhor. Aí todo mundo se curva para adorar o nosso Deus amado e você fica em pé. Alguém pergunta e fala para você, eu ajoelhei, não vou ajoelhar não queria estar aqui. Então você tem que querer, você tem que aceitar. Você pede perdão e aceita. Você pede perdão e pede ajuda. A palavra do Senhor diz assim, ó, nunca virá você uma tentação maior do que você pode suportar. Nunca virá. Então você não tem desculpa. Foi fulano, foi ciclano, foi aquilo. Era bonito demais, era aquilo. Não tem desculpa, irmão. O pecado não tem desculpa. Precisamos atentar para o sacrifício que foi feito. Porque passou Jesus Cristo pelo preço pago e a única maneira era essa. O cordeiro morrer em nosso lugar. E quando aconteceu isso, o véu do santuário rasgou de cima e baixo, numa conotação de que a ordem veio de cima para baixo. Acabou, não tem mais cordeiro que vai... Qualquer outro meio de salvação, não, de perdão de pecado, não, de confissão de pecado, não tem outro meio, não tem a outra pessoa, ninguém vai te levar para o céu, só Jesus Cristo. E ele faz questão de deixar alto e bom som, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem outro jeito, você tem que aceitar. Aceita, irmão, Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez você precise passar por um momento difícil na sua vida, talvez você não dê tanta atenção ao pecado em pecar, mas não dê tanta atenção também em evitar. Você não tem só um céu a ganhar, você tem um pecado a evitar. Você precisa evitar, você precisa deixar de participar do grupo de pecados de mão levantada. Eu ouvi o finado pastor Lapim pregando uma vez e ele disse assim, ó, a diferença entre quem tem intimidade e entrega tudo nas mãos de Deus e quem não tem e a si mesmo foi perdoado, é assim, ó. Se fosse José no lugar de Davi, quando saiu na sacada e viu Betseba tomando banho nua no quintal da casa dela, ele voltaria para dentro e oraria. Em contrapartida, se fosse Davi no lugar de José, na casa de Potifar, antes da mulher de Potifar ter atacado ele atacava ela. Mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então não importa onde você está, o que você faz hoje, importa que você pode ser o homem segundo o coração de Deus se você aceitar a vida que Jesus Cristo tem para você na cruz do Calvário. Oh, é grandiosíssimo o plano da salvação. É magnífico o plano da salvação. A preocupação de um Deus que poderia, diante do pecado, ter dito, desfaça esse pecado, destruído Satanás e tudo, e os anjos caídos e tudo, e começasse tudo de novo sem pecado. Mas era a graça, o nome de Jesus, porque no céu a rebelião começou quando Lúcifer disse que Deus era arbitrário. Você obedece na marra ou morre. Não é na marra, é se você quiser. Mas onde você estiver,
em qualquer parte do mundo, seja você de qualquer denominação. Não tem outro jeito de ir para o céu, senão, segundo a palavra de Deus, senão aceitando Jesus como seu Salvador. Irmão, líder de igreja, irmão adventista do sétimo dia, chega, cara. Chega. Chega de tantas noites mal dormidas de remorso. Chega de deixar os passarinhos fazerem ninho na sua cabeça. Você não pode evitar que eles voem ao redor da sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho na sua cabeça. Chega de maquinar pecado. Chega de programar pecado. Chega de mudar a voz diante de conversar. Quando vai conversar com a mulher, você muda a voz. Faz elogios sem precisão. Elogio você tem que fazer para sua esposa, não é para mulheres na rua, não. Ligar falando algumas coisas que pode ser de intimidade, mas para sua esposa. Muda, cara. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu por mim. Muda. Antes que aconteça, antes que você seja obrigado a mudar. Muda. Aceita Jesus como seu Salvador. Nós vamos ver um vídeo agora. Não sei se foi autorizado passar, mas se foi autorizado passar, nós vamos ver um vídeo. Vamos orar com você. Vado, não é o mesmo, mas é a mesma ideia, tá? Não vai atrapalhar, não. O vídeo é o audiovisual, é para você visualizar o que você imaginou diante das palavras da Bíblia. Do que eu falei, você vai ver que isso aconteceu. Por favor, aceita Jesus como seu Salvador. Temos um batismo agora na primavera. Aceita Jesus como seu Salvador. Se batiza, vem. Jesus Cristo vai te transformar. Não fique esperando ser santo, não, você não vai ser nunca. Sem Jesus, não vai. Pode soltar, pastor. Tá indo. Beleza. Os cravos nas mãos, o sangue nos pés, posso ver o meu Senhor crucificado. O vento a soprar, mulheres a sofrer, Jesus está morrendo só por você. O rio de sangue, a escuridão de Jesus, a natureza se esconde. Seu lado rasgado, sua alma em dor, estão crucificando meu Salvador. Não posso olhar o seu sofrer, pois era eu que deveria ali morrer. Mas ouço Cristo me chamar, contendo os olhos a me olhar. De repente posso ouvir Jesus falar. Foi por você, só por você. Estou dando minha
este é o perdão, a salvação. Foi por você, só por você, estou dando a minha vida por você, meu filho. Não diga não, este é o perdão, a salvação, a salvação. Não diga não, este é o perdão, a salvação, salvação. Magnífico, magnífico. Por favor, irmão, chega. Eu não estou te dizendo que você está com o pecado consumado na sua vida, mas eu estou dizendo que você pode estar com o pecado cravado no seu coração. Você não comete pecado, mas você vive em pecado. Você imagina o pecado, você sonha com o pecado. Você vai ver um diferencial quando você entrega isso nas mãos de Deus. Você subir num púlpito imaginando pecado. Você fazer oração imaginando pecado. Deixando as coisas do pecado interferir nesse relacionamento. Está na hora, irmão, de parar. Está na hora de mudar. Eu falo com autoridade, está na hora de mudar. A sua vida precisa ser transformada. Eu conheço um lugar especial para transformar a sua vida. E aqui transforma mesmo, porque é o Espírito Santo que atua. Ele entra lá dentro, assim, arranca teia de aranha, arranca aranha para não fazer mais teia e liberta a sua vida. Pastor, eu vou orar. Pode orar, amigo. Santo Deus, eterno Pai, todo-poderoso, Criador e mantenedor do céu, da terra, das fontes das águas e de tudo que neles há. Pai de amor e bondade, infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Como Pai, eu entendo o que se passou no coração do Senhor quando deu o seu Filho para morrer por nós. Mas por misericórdia, Senhor, nós sentimos vontade, nós queremos, nós lutamos, mas isso não é suficiente. Então, por favor, a única coisa que pode nos suster aqui nessa terra, nos amparar, nos limpar é o Senhor Espírito Santo. Por isso nós te suplicamos a plenitude do Espírito para sermos transformados em sabedoria, em graça, para sermos cada dia mais semelhantes ao Senhor e sermos dignos de chamá-lo de Pai. Abençoe cada irmão, cada pessoa, cada coração que ouviu essa mensagem nesta manhã. Sou teu servo, só um servo. Mas eu não poderia dizer que amo o Senhor se eu não amasse os meus irmãos. Eu não poderia deixar de falar de alguma coisa que me angustia e me maltrata. Eu encontro consolo no Espírito Santo. Eu encontro paz e força no Espírito Santo para a luta diária. Todos os dias levantamos para a luta. E temos que ter munição, não podemos ser um exército desapercebido. Temos que estar munidos, porque a guerra vem, não sabemos a hora. Por isso nos entregamos em tuas mãos nesta manhã. E todos os propósitos feitos nesta manhã tenham o amém do céu, a presença dos anjos e a confirmação do Senhor Espírito Santo. Fizemos muitas promessas nesta manhã, eu tenho certeza. E quando não conseguimos cumpri-la, que o Senhor renove, que nós a cada dia tenhamos condição de renovar. A misericórdia do Senhor renova toda manhã para que a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade também se renove com essa misericórdia. Pai Santo, amado, todo-poderoso, conceda-nos o céu na vida extra de Cristo Jesus. Guarda-nos para o teu reino. Continue conosco. Abençoe todos os dirigentes da Sala 57, na pessoa do pastor Wagner, da Ana, da Hanna, que é a família ou sustentação. Abençoe os moderadores, pessoas voluntárias que querem fazer por amor a cada um de nós. Abençoe cada link que a gente manda, cada pessoa que se torna outro
transmissor de link, e a corrente é como uma onda de uma pedra lançada numa lagoa, vai até chegar à margem, e a margem é o final do mundo. Que tenhamos esse privilégio pelo poder do Espírito Santo. Esteja conosco, Santo Deus, amado Pai Todo-Poderoso, te suplicamos, sabendo que não merecemos, mas agradecemos tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe. Ei, eu entrei lá mais cedo e não pedi sua bênção. Benção, pai. Deus te abençoe, filho. É uma alegria enorme. Deus te abençoe, filho. Eu acho que eu não te disse ainda para todo mundo ouvir, mas eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus na minha vida. Eu acredito muito, muito, muito mais em Deus porque a sua família existe. Te amo, filho. Eu amo você, amigo. Preciso muito de você para ser feliz. Sempre foi assim, né? Eu realmente creio muito que você é a parte visível de Deus. E por isso o Senhor coloca mais crença em nosso coração. Eu creio mais em Deus porque você existe, né? Essa é uma relação de mais de 30 anos, né? O Vado me conheceu, não tinha uma ruga no rosto. Agora, menino. Amigo, vamos bater um papo sobre sua história. O testemunho também envolve a sua experiência hoje. Você tem 6 irmãs. 6 irmãs, eu sou um bendito teu fruto entre as mulheres. Mas tu viveu no meio das mulheres o tempo todinho, hein? Menino, rapaz. Pense na proteção dessas meninas, né? Assim, a gente não ama um mais que o outro, mas a gente convive mais com o outro. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu, que era o meu amigo de brincar de carrinho comigo. Então, ela que brincava de carrinho comigo, que ajudava eu a fazer as estradinhas. Né? Então, assim, não é que eu tenho uma mais velha do que a gente, que não era mais velha de todos. São 2 mais velhas do que eu e 4 mais novas. A primeira mais velha do que eu, ou seja, a segunda das irmãs, ela que tomava conta da gente. Minha mãe era muito doente, ela que tomava conta da gente, levava a gente para a escola, levava meus cadernos para a escola, dava banho, botava uniforme. Então, ela é uma mãezona de todos nós. A nossa família é uma família muito unida. Eu sou um privilegiado. Pô, elas me chamam de maninho, pra você ter uma ideia. Mamãe, coisa linda, hein? E sem contar que minha mãe era baiana. Não tem nada melhor do que uma mãe baiana. Ou a mãe baiana, ela não obriga a menina a comer, não. Você vai comer brócolis, você vai comer chuchu, você vai... Não. Na hora do almoço, ela fazia um prato de cada um e falava assim, o que você quer comer? Tem isso, isso, isso e isso. Ela gostava muito de jiló, tinha sempre jiló. O que você quer comer? Aí você falou, quero comer só arroz, feijão e ovo. Era arroz, feijão e ovo que você ia comer, era aquilo que você queria. Então, eu sou um privilegiado. Você disse para mim que ela é a melhor mãe do mundo, né? Melhor mãe do mundo. Mãe baiana, a melhor mãe... A melhor mãe é baiana, e a minha era a melhor das baianas. Você nasceu aonde, amigo? Eu nasci em Rial, fora de séries. Sabe, Muito cidade longe. interior, Muito Goiânia, longe. Rial, só o Rio divide. Eu nasci em Rial. Rial e Séries estão divididos por uma ponte, não é isso? Tem um rio dividindo lá, uma ponte de ligação. E aí você nasceu aí e casou-se com Cedília. Você disse para mim que sua vida é antes Cedília, depois Cedília, né? Vocês se casaram com 19 anos de idade, inclusive, benção, mãe Dila. Eu a chamo carinhosamente de mãe Dila. Deve estar assistindo agora aí. Ela assiste todos os dias. E aí, você teve quantos filhos, amigo? Olha, é verdade, pastor. Eu não tenho uma história sem a Dila, porque eu conheci a Dila aos 15, ela tinha 14, depois, aos 16, ela tinha 15, nós começamos a namorar, aí, aos 17, 18, nós ficamos noivos e casamos. Daí, então, eu não tenho história sem a Dila. Tudo na minha vida é Dila. Dila não é uma esposa que Deus colocou na minha vida, é um anjo que Deus colocou na minha vida. Nós temos um casal de filhos, mas presta atenção, num cara, eu era espírita, então eu aprendi a beber no centro espírita já, eu bebia muita pinga mesmo. Tive um tropeço na vida de adolescente e comecei a beber mesmo. Eu não cheguei a usar drogas, Deus não deixou usar drogas, mas eu bebia numa fase que eu bebia tanto. Quando eu conheci a Dila, eu bebia tanto
porque eu tinha um litro de pinga na cabeceira da cama. Eu acordava de manhã, antes de levantar, antes de lavar a boca, eu já dava um trago no litro de pinga. Então, quando nós casamos, eu tomava 1 litro de pinga todos os dias eu saía do serviço, passava no boteco, tomava 1 litro de pinga e fumava 3 carteiras de cigarro por dia, todo dia. Quando eu chegava em casa, Wagner, você consegue imaginar a boca de um cara que bebeu 1 litro de pinga e fumou 3 carteiras de cigarro e não escovou os dentes? Você consegue imaginar? Fala um trem desse, não. Dragão perde. Ela me beijava na boca, me dava um abraço carinhoso, que ela é pequenininha, encaixa. Ela foi feita para mim sob medida. Aí ela encaixa nos braços assim, me dá um abraço, coloca a cabeça dela assim no meu peito, assim, faz apertado, fala assim: como foi o seu dia, querido? Enquanto você vai tomar banho, me dava minhas coisas para eu tomar banho. Nessa época eu ainda não pegava nada. Me dava minhas coisas, falava: enquanto você vai tomar banho, eu vou arrumar a janta. Aí eu queria que ela brigasse comigo, porque se ela brigasse comigo, eu vazava para o boteco de novo, mas ela não brigava. Aí eu tomava banho, a gente senta na mesa, a gente senta do lado. Se for uma mesa quadrada, a gente senta na quina. Aí eu ficava no boteco lembrando que ela não tinha jantado. Dila não jantou, Dila não jantou. E cada dia eu ia mais cedo do boteco para casa, cada dia eu ia mais cedo do boteco para casa, até que eu deixei de ir para o boteco. Então, Dila salvou a minha vida material e ainda foi, eu tenho certeza que a estrela da minha coroa, a estrela da minha coroa, a minha estrela da minha conversão vai ser na coroa da Dila, com certeza. Você vê que você diminui a ida ao boteco porque ela intensifica o carinho quando você chega, né? Não é fácil isso, né, Vado? Porque, assim, não é fácil abraçar um cara que fumou 3 carteiras de cigarro, bebeu 1 litro de pinga. Queridos, não é fácil. Mas quando você se relaciona com a pessoa além de desejando a salvação dessa pessoa, né? E o Vado está dizendo exatamente isso, que o encontro dele com Cristo, a vida dele com Deus, tem tudo a ver com essa paciência, a resiliência da mãe Dila de se reconstruir a cada dificuldade, né? Então, a mulher sábia edifica o seu lar, né? Então, eu tenho muito pensamento que a mulher normalmente prefere usar. Ou, esse cara não gosta de mim, ele prefere ir para o boteco do que vir para casa. Eu estava roubando as horas de lazer nosso e indo para o boteco com um amigo. Eu estava preferindo amigos. Mas isso, ela não havia uma briga por causa disso. Ela falou: eu vou conquistar o meu espaço. Eu não quero que ele venha por obrigação de estar em casa ou por obrigação de voltar para casa. Eu quero que ele venha com prazer de voltar para casa. E isso foi todo o diferencial. Hoje eu fico louco que o dia termina para eu voltar para casa. Eu chego na porta e grito: querida, cheguei! Que delícia, né? Que diferença. Ela não aceita selim. Quando ela abre a porta para mim, não é um bom dia, uma boa tarde ou qualquer coisa. Quando ela abre a porta para mim, tem um beijo. E ela não aceita o selim. Ela fala: nós temos um registro, temos autoridade de nos beijar. É um beijo de verdade. Eita, glória a Deus, irmão. Isso é bênção demais. Ô, Renata, dá um beijo nesse rapaz aí agora, Renata. Renata, dá um beijo nesse rapaz aí agora. Renata Muribeca, dá um beijo nesse menino aí. Muito bem, garotinho. Tô vendo Renata ali junto com o maridão, falei para beijar. E sabe que você me levantou um negócio, rapaz. Minha esposa ontem olhou para mim e disse: amor, você não me beijou. Eu falei: ih, rapaz, passar um dia sem beijar é fria, né, mano? É perda de tempo, é. É perda de tempo, depois não vai estar mais, né? Porque tem que aproveitar, irmãos. O casal tem que namorar, né? Tem que aproveitar essa intimidade. Vou falar para você, amigo, tem um monte de coisa competindo com você para que você não gaste tempo namorando, ficando junto. Eu tô tendo que reorientar meu tempo, porque minha esposa anda reclamando da minha ausência, exatamente por excesso de trabalho. Querido, não faz isso não. Faz isso não. Tem coisas que são insubstituíveis. Né? Pastor. Então, pode ir, filhão. Eu não estou ouvindo o seu som direitinho, não. Não? E agora? Melhorou? Pronto. Olha, aí depois eu deixei o boteco, aí numa sucessão de milagres eu deixei de fumar, aí deixei de beber, aí a gente estava numa sessão
de espiritismo de quimbanda para fazer feitiço para a senhora. A entidade que chegou não incorporava, não incorporava. Quando incorporou, disse que tudo é força, só Deus é poder. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu entender. Você já tinha deixado de beber, de fumar, mas ainda era espírita da linha quimbanda. Eu era espírita de... E não adianta falar que você é umbanda, quimbanda, kardecista. A própria cedilha disse, é a coisa dentro da coisa. É o espiritismo mesmo, assim. Nós não estamos ofendendo irmão, nós não estamos falando mal de irmão, não estamos falando mal de religião, nem nada. Eu estou falando de um lado que eu vivi e um lado que eu vivo agora, diante da palavra do Senhor. Eu resolvi acreditar na palavra do Senhor, então eu não posso acreditar no que eu fui doutrinado quando jovem, porque eu cria naquilo porque eu só conhecia aquilo. Aí o conhecimento é a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais, cada dia mais. Hoje eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que os vivos sabem que vão morrer, e os mortos não sabem de nada. Eu não posso crer nisso mais. Você, então, em algum momento, recebeu uma entidade e ela disse uma coisa, e você urrava, diz, né? Você urrava uma frase. Eu participava do trabalho. Era eu que ligava para os irmãos, combinava o trabalho. Tá? Aí chega lá, faz o ponto, toca o tambor, canta os hinos, e aí tem o cavalo, a pessoa que vai incorporar com a entidade, e hoje ele ia incorporar, naquele dia ele ia incorporar com o que se dizia chefe da chave do inferno. O Exu que se dizia chefe da chave do inferno. Só que não incorporava, não acontecia. Conferia a música, estava certa, os batismos do tambor estava certo, tudo certo e não acontecia. Quando aconteceu, numa sexta-feira, 13 de agosto, o céu magnífico, estrelado, meia-noite, aí ele incorporou urrando porque ele disse que não podia fazer feitiço para aquela senhora porque ela tinha um bom relacionamento com Deus. Para fazer feitiço para ela, alguém tinha que se aproximar dela, fazê-la afastar de Deus, aí então poderia fazer feitiço para ela. Eu perguntei, cadê o Senhor? Quem é o Senhor? Onde está o Senhor? Que tudo é força, só o Senhor é poder. Eu quero conhecer o Senhor. Foi aí depois que eu conheci Balaão, que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, e não conseguia amaldiçoar, ele teve que introduzir mulheres no acampamento, para que houvesse adultério no acampamento e a maldição acontecer. Entendeu? Aí eu saí procurando isso. Eu estava com problema com meu sócio na oficina, eu acendia 3 velas, rezava 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e pedia os baianos da linha branca para me ajudar a resolver essa parada. Aí eu acendia 3 velas, rezava 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e pedia quem é o Senhor, onde está o Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Aí numa sucessão de milagres, recebi estudo bíblico com o irmão Antônio, pai do pastor Alexandre, batizamos na igreja, fizemos uma ação missionária nessa igreja enorme, mas ainda assim faltava alguma coisa. Vado, tem um desafio que sua filha faz para você, que eu queria que você contasse para eles. Sim. Ela faz. É bem legal isso aí. Eu fumava 3 caixinhas de cigarro por dia, minha filha ia fazer 4 anos. Então não tinha o Pedrinho ainda não, só tinha ela. Ela reinava absoluta, né? Nasceu o Dia dos Pais. Ela é de 11 de agosto, Dia dos Pais. A cara da mãe, uma princesa, doce, é doce igual a mãe, é brava, o sangue não tem por onde correr, é pequenininha, mas é um doce. Aí eu falei, filha, você vai fazer 4 aninhos, o papai quer te dar um presente de aniversário bem bacana. O papai não quer comprar alguma coisa que não te agrada, então o papai gostaria que você pedisse o que você quer de presente de aniversário. Ela falou, papai, você me dá? Papai, você me dá de verdade? De verdade, filhinha, pode pedir, papai te dá. Palavra de homem, papai está falando palavra de homem. Então tá, mas não falava o que era não, e os dias foi passando. Filha, o que você quer? Papai, você vai me dar. Palavra de homem. Então tá bom. Foi passando aí na véspera, eu falei, filha, você precisa falar para o papai o que você quer, porque amanhã é seu aniversário. Aí eu em pé, ela de 4 aninhos de frente comigo, falou assim, eu quero que você deixe de fumar. Ela gostava muito de ficar no meu colo e eu fumava um cigarro atrás do outro. E quando eu ia fumar, ela tinha que sair, porque ela engasgava e falava, fumaça, papai, a fumaça. E quando eu terminava de fumar, ela vinha. Aí ela falou, quero que você deixe de fumar. E ela sentiu o impacto, pastor. Ela falou, olhou para mim, levantou o dedinho e riste. Papai, você falou palavra de homem. Aí passou um filme na minha cabeça. Um cara com a bermuda lá embaixo, caindo, no meio da canela, um tênis de cano alto, desamarrado, um boné de aba reta de lado na cabeça, chegar na minha casa e falar assim, e aí, coroa, vou buscar sua menina para dar um rolê aí.
Eu vou falar o quê? Não tem palavra de homem. Pega esse cara, rodar ele assim, soltar o fundo, consertando essas calças, falar, sai daqui, rapaz. Essa menina tem dono, o pai dela é homem. E agora? Esse dia, eu fui para a oficina, não vim almoçar em casa, não. Eu fumei tanto, que a mucosa da minha boca, a pele que tem dentro da boca, despelou, minha língua despelou, queimou por dentro da minha boca, de tanto que eu fumei esse dia. Aí eu vim passando em cima da ponte que separa, o carro estava com a cedilha, a gente tinha só um carro, o carro estava com a cedilha, e era o Sérgio Rial, mas era bem perto, era perto da rodoviária de Sérgio, eu morava na beira do rio, do lado de Rial. Algumas vezes, quando nós namorávamos, eu atravessava o rio nadando para a casa dela, atravessava o rio, namorava e atravessava de volta para casa. Aí, passando em cima da ponte, eu conversando com um amigo meu, Francisco, filho padrinho de Tim, lá de Santa Isabel. Gente boa demais, tem um tempão que não vejo. Aí, falei para ele assim, Francisco, você já ouviu falar que alguém morreu de vontade de fumar? Ele falou, nunca ouvi falar. Eu falei, então tá, se alguém morrer de vontade de fumar, eu vou morrer, porque eu não vou fumar mais nunca. Aí tirei um trago do cigarro, joguei o cigarro fora, fumava cálcio, peguei a carteira, joguei fora. Esse eu arrependi, mas joguei fora também. Eu tinha um isqueiro banhado a ouro, com meu nome gravado, que um amigo meu trouxe de Manaus para mim, era magnético, ele precisava pôr pedra. Os isqueiros, antigamente, você tinha que pôr pedra nele. Acabava as pedras, você comprava pedra de isqueiro. Isso é pessoas que têm mais de 63, 64 anos, que conhecem e lembram disso. Os meninos, a juventude, acho que nem você não lembra. Os meninos não lembram. Aí eu joguei fora também. Não fumava mais. Mas aí continuei bebendo ainda. Aí tem a continuidade do milagre da bebida. Pode contar? Pode, vai lá. Hã? Vai lá, pode avançar. Aí eu continuava bebendo. Aí quando eu bebia, dava uma vontade tremenda de fumar. Aí eu tinha oficina e os meus amigos iam para lá no final da tarde, a gente tomava umas, ia para o boteco, né? Aí eu fui dar assistência no pivô central, pivô de irrigamento, era eu que dava assistência na região. Quando eu voltei, tinha uma farofa pronta. Era assim, ó, eu trabalhava numa galeria. Tinha a minha loja, tinha uma loja de mulheres de vida fácil e difícil, tinha uma loja, uma fábrica de picolé e uma loja de sapatos, que era da mesma galeria, do mesmo dono. O cara da loja de sapato, o cara do picolé e eu, nós não tínhamos sanitário na nossa sala. Você tinha que passar dentro do bar das mulheres, que no fundo tinha um cassino. E era no cassino do fundo, era onde nós usávamos o sanitário. As mulheres tinham o bar e 4 quartos onde elas atendiam os clientes delas. Mas os banheiros delas eram suíte, mas era de atender clientes, a gente usava lá fora. Aí eu cheguei e tinha uma farofa pronta, uma farofa de perdiz. Aí nós tomamos umas pingas, comemos essa farofa lá, que a mulher do restaurante tinha feito, ela era muito amiga, ela tinha feito a farofa, e estava gostosa, nós comemos, eu não posso negar isso. Aí quando terminou de comer todo mundo, o meu concunhado come jacaré, come sucuri, come tudo que ele mata, ele come. Aí ele falou assim, sabe o que vocês comeram? Perdiz, você não matou perdiz? Falou, não, vocês comeram gambá. Aí mostrou o corinho do gambá. Eu saí de dentro, já vomitando. A mulher pegou a panela, jogou a panela fora, aquele PT que eu falei, desculpa a expressão. E agora estou pedindo desculpa a expressão também no ar. Mas eu falei, olha, quem toma pinga e passa dos limites, come até merda. Nunca mais eu vou tomar pinga. Peguei meu copo com a pinga que estava dentro, joguei no chão, quebrei o copo. Aí nunca mais tomei pinga, nunca mais fumei, e era espírita e estava orando. Quem é o Senhor? Onde está o Senhor? Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero só o Senhor, que tudo é força, só o Senhor é poder. Eu quero conhecer o Senhor. Quem representa o Senhor nessa terra? Não conhecia adventista. Os crentes que eu conhecia era pavoroso, porque eram os crentes que falavam para mim assim, que se eu não fosse crente da igreja deles, eu ia para o inferno. Eu só teria salvação se fosse. Então eu tinha pavor de crente. Um dia eu estava lá na oficina, e um irmão aqui de Goiânia que morava lá, era delegado fiscal, o Lindolfo. Gosto muito do Lindolfo. O Lindolfo me ajudou muito. Ele tinha uma sala de aula na casa dele, dava aula sobre profecias para todo mundo que quisesse. Um cara muito bacana, o Lindolfo. Ele era delegado fiscal e levou um carro para eu consertar. Aí, era só, nessa época, era fusível de louça. Dessa época do gorpião, dessa época do isqueiro, da pedra para pôr no isqueiro, todo mundo lembra dos fusíveis de louça. Eles desnabrava demais, isolava demais. Aí só não estava dando certo, não estava marcando o tanque, mas era só fusível isolando.
Aí eu limpei o fusível. Isso tem uma coisa que meu pai me ensinou, é ser honesto. Você não perde por ser honesto. E meu pai me ensinou isso e eu aprendi a ser. Aí ele chegou e falou, não, não é nada, porque é só fusível isolante. Ele falou, não vai cobrar nada. Eu falei, não, não vou cobrar nada. Se eu fosse cobrar, digamos assim, eu ia cobrar R$10. Ele falou, então eu vou te dar um café. Me deu 50. Foi embora almoçar, quando ele voltou, ele trouxe e falou assim, ó, tem um presente para você. Ele me deu uma Bíblia, Maranata, com a dedicatória assim, ó. Que a luz que emana dessas sagradas páginas possa iluminar os teus caminhos na busca da verdadeira felicidade. Jesus Cristo Senhor. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Um dia eu tinha um Buda, na minha oficina eu tinha um Buda, a estátua de Buda bem grandona assim, ó. 40 centímetros de altura a estátua do Buda. Eu punha o Buda lá e punha um pires de um lado com arroz, que os ratos comiam, o arroz sumia, punha do outro lado um copo de pinga. Quando estava ruim de serviço, eu virava o Buda de costa, de cara para a parede. Ultimamente o Buda não estava ficando muito castigado, não. Aí ele chegou, esse moço chegou, fiz um serviço para ele, nós conversamos sobre Hitler, sobre Mussolini, conversamos sobre muita coisa. E ele foi embora, falou, gostei de você, posso voltar mais vezes para a gente conversar? Eu falei, quando quiser. Aí da outra vez que ele voltou, ele perguntou o que eu era. Eu falei, ele viu minha Bíblia, né? Eu falei, eu sou espírita. Ele falou, você sabia que esse livro é o livro do Deus Todo-Poderoso? É a vontade do Deus Todo-Poderoso? E que aí tem escrito que os vivos sabem que vão morrer e que os mortos não sabem de nada e que acreditar nisso é contrário a acreditar. Você escolhe acreditar nisso ou acreditar em Deus. A palavra de Deus que está nessa Bíblia, que fala contrário a isso. Aí eu falei, então eu vou ler. Aí comecei a ler. Ele falou, você vai ser um crente de pregar o evangelho no meio da rua. Eu falei, não, crente eu não vou ser não. Ele falou, então o que você é? Eu falei, não, o que eu sou, eu não sei. Eu sei que eu não sou mais espírita, se é contra a vontade de Deus. Não sou mais espírita, mas também não sou nada. Crente não vou ser, não. Aí você vai ser um crente de pregar o evangelho no meio da rua. Aí comecei a ler. Vado, segura só um minutinho. Eu vendo o Vado falar, porque esta frase, tudo é força, só Deus é poder, foi dito pela entidade que incorporou o Vado. Chefe da chave do inferno, urrando. Quer ver? Ó? Quem sabe do que eu estou falando, sabe o que é. Ele fazia assim, tudo é força, só Deus é poder. Chutava as coisas assim, chutava, como se ele estivesse sendo obrigado a falar isso. Uma força superior estivesse obrigando ele a falar isso para eu poder ouvir. Naquela noite lá, eu tinha a impressão que ninguém me ouviu. Tão real a impressão que eu tinha, que eu ficava parado assim e falava, vou ver. Aí eu virava de uma vez assim para ver e não via. Mas tinha alguém do meu lado durante todo o tempo que houve o trabalho. Como se tivesse, não, Vado. Uma força superior obrigou a falar. Obviamente. É extraordinário, né? Porque dentro... E aqui deixa eu colocar algumas coisas aqui e olhar bem no seu olho. Amigo, você que é espírita, é do candomblé, de qualquer linha desta, nós aqui não estamos discutindo sua sinceridade, sua honestidade, sua fé, seu amor pelo que você faz. Aqui nós estamos colocando a Bíblia em cima da mesa e ela diz assim, ó, que após a morte, acabou, desconectou, não há mais nenhum tipo de entendimento, nenhum tipo de conexão de vida após a morte. A mente jaz no esquecimento, a Bíblia diz. Tudo que o homem era acaba ali. Só vai haver vida novamente na ressurreição, ou para a vida ou para a morte. Sendo isto verdade das Escrituras Sagradas, qualquer manifestação que arrogue ser alguma coisa além da vida, além da morte, está vivo depois, uma entidade, uma alma, ou algo que toma conta, nós entendemos, por meio da Bíblia que está sobre a mesa, que não é uma manifestação de Deus. É só uma compreensão doutrinária. Não é nada a respeito de você, do amor que temos por você, do respeito que temos com você e sua religião e a sua prática. Nada disso. É só uma questão a respeito da verdade que a Bíblia revela. Nós amamos você, amado. E queremos muito que você continue aqui conosco. Viu, querido? Uma outra coisa, Vado, que me chama muita atenção, né?
Como é que uma criança de 4 anos intima o pai a deixar de fumar e protela, vai enrolando até o dia certo de dar o desfecho do pedido? Como uma mente de 4 anos é capaz de pensar em tudo isso? O mesmo espírito que moveu aquela ação dentro do centro era o mesmo espírito que moveu sua filha para te desafiar. Você vê Deus movendo as peças do tabuleiro da sua vida para que você estivesse hoje aqui, Vado, porque existem milhares de pessoas que precisavam ouvir isso hoje, para entender muitas coisas na vida deles. Deus seja louvado por isso. Eu fico encabulado, aquela, na delonga, ela travou o contrato. Toda vez ela perguntava, papai, palavra de homem. Eu falei, ela vai pedir algo muito caro, e ela está forçando a barra mesmo. Papai, palavra de homem, palavra de homem. Isso é Espírito de Deus, irmão, 4 anos de idade, né? É Deus usando, e Deus está usando agora, nesse momento. Olha aqui para mim, amado, um monte de coisa para salvar a sua vida. Põe o ouvido à disposição do Espírito Santo, ouça. Foi uma criança de 4 anos, uma entidade forçada por Deus a declarar que só Deus é poder. Deus pode mover todas as coisas para salvar a sua vida, e Ele faz isso. Faz um favor para a gente, ouve. Ouve isso, Ele está te chamando para isso, entende? Está te chamando para isso. Vado, aí tu entrou na sala. Como é que tu chegou aqui, cara? Peraí. Aí eu tive um sonho, eu flutuava dentro de uma bola azul e não tinha gravidade. Aí a voz falava para mim assim, Vado, tem alguém no mundo que pode te aproximar de mim, eu sou Deus, Deus, Deus. O cara do picolé lá do meu lado não trabalhava no sábado, mas ele não falava nada para mim, porque ele sabia que eu não gostava de crente. Aí um dia eu falei para ele, ganhei uma Bíblia, estou estudando, mas não estou entendendo nada. Eu falei, não, tem alguém na minha igreja que vai te ajudar a estudar a Bíblia. Não é para você virar crente, não. Ele sabia que eu não gostava de crente, só para você estudar. Aí, isso era na segunda-feira. Na quarta-feira, eu vou no culto e falo com ele para ele estudar a Bíblia com você. Falei, ele não mora aqui em Séries, não? Mora. Falei, então vamos lá agora, cara. Isso era cedo, 8 horas da manhã. Aí entramos no carro, fomos lá na Comarca, onde o irmão Antônio, pai do pastor Alexandre, aí de Taguatinga Centro, trabalhava. Aí falei com ele, expliquei para ele onde eu morava lá em Rialba, ele não sabia. Eu falei, onde o senhor mora? Aí ele falou, eu moro na rua 10, assim, assim. Eu falei, então vou pegar o senhor lá, aqui, ó, 7h30. Aí peguei ele 7h30, nós estudamos a Bíblia na segunda-feira até 11h30. Perguntava algumas coisas, tinha muita coisa anotada, perguntava algumas coisas, falou, não, isso eu não posso responder agora, tem que ter contexto para responder isso. E foi respondendo. Nós estudamos até 11h30, quando ele falou assim, agora eu preciso parar. Amanhã nós sempre dormimos para trabalhar. Eu falei, o que o senhor vai fazer amanhã? Aí ele falou, amanhã não vou fazer nada não. Eu falei, então vamos estudar de novo. Aí na quarta-feira, ele falou, agora amanhã eu vou pregar, mas não me convidou não. Só falou, amanhã eu vou pregar, não posso não. Eu falei, o que o senhor vai fazer na quinta? Aí ele falou, nada não. Eu falei, então vamos estudar de novo. Aí eu peguei ele na quinta, estudando de novo. Ele falou, agora amanhã é pôr do sol, é dia de preparação. Eu falei, como é que é isso? Aí ele falou, é preparação para o Santo Sábado, eu já tinha descoberto o sábado, faz assim, assim. Eu falei, então a minha esposa vai fazer o lanche, eu vou buscar o senhor e nós vamos fazer o pôr do sol juntos. Aí nós fizemos o pôr do sol juntos, primeiro pôr do sol. Aí naquele sábado eu já fui para a igreja. Quando eu entrei na igreja aleatoriamente, não conhecia ninguém, ele não estava, porque ele tinha ido pregar lá em Rio Verde, em Ricardo do Rio Verde, e ele não estava, não conhecia ninguém, entrei e sentei aleatoriamente. Quando eu sentei, eu ouvi uma voz falando para mim assim, pastor, esse é o meu povo, essa é a minha igreja. Tão real que eu olhei para trás para ver quem estava falando comigo. Aí a voz falou de novo, esse é o meu povo, essa é a minha igreja. Eu ajoelhei e fiz um compromisso que de vez em quando entro numa gelada, igual pregar na sala 57, algumas coisas assim que uma vez estava reunido todo mundo da União, a divisão, e os pastores da Associação Brasil Central, do Mato Grosso e Brasília, e fui convidado para falar para todo mundo, mas eu fiz um compromisso com Deus ali naquela hora, eu ajoelhei e falei, então, essa é a minha igreja e esse é o meu povo, e o Senhor é o meu Deus. O que o Senhor quiser que eu faça nessa igreja, eu vou fazer, o Senhor me capacita que eu vou fazer. Aí, depois, posteriormente, batizei, em novembro, fizemos uma semana do Calvário na vila, não tinha casas lá, porque é uma vila mutirão, não tinha salão para alugar, nós fizemos na rua, projetorzinho daqueles de clac, 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 é outro que só nós lembramos. Só os retroprojetor. entenderão. Clac, clac, clac. Aí um lençol na parede da casa da irmã,
o marido da irmã que não era adventista, mas um cara bacana demais, como as tábuas da construção. A gente põe a cadeira, põe as tábuas e pregava no meio da rua. Aí eu estava pregando no meio da rua, lembrei do pastor, do cara que foi lá conversar comigo, que era pastor da Igreja de Cristo Monte Sião. Você vai ser um crente de pregar o evangelho no meio da rua. Aí eu estava lá pregando o evangelho. Mas o meu coração sempre foi angustiado. Eu pregava. Pastor, eu nunca fiquei um ano na minha vida sem levar alguém para batizar. No mínimo uma pessoa. Mas nessa série de conferências, do primeiro ano de Adventista da minha vida, batizaram 28 pessoas. E nós combinamos que se batizasse 6, a gente ia fundar uma igreja na vila. Batizaram 28 pessoas na primeira série de conferências. Já fiz muitas, 4, 5, 6 por ano. 10 seria a primeira vez no ano passado. Mas 3, 4, todo ano. Nunca fiquei um ano sem levar alguém aos pés de Cristo. Nunca fiquei um ano. Mas o meu coração era dolorido, porque nós não tínhamos alguma coisa que alcançasse os que saem. E saem demais na minha concepção. Saem demais. Eu acho que são irmãos demais que conhecem o céu, que conhecem Jesus. Vou deixar Jesus, vou trocar o céu e Jesus por banalidade do mundo, vou voltar para o mundo. Isso, para mim, é incoerência. Desculpa a expressão, mas é burrice, cara. Burrice. Isso doía no meu coração, assim, de uma forma constrangedora, assim, de uma forma de remover. O que eu faço, o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer na minha igreja com os que saem? Eu vou atingir quanto? Eu vou atingir uma gota do oceano? Por isso, talvez, perdesse a motivação. Aí foi quando entrou na minha vida a Sala 57, cara. Uma igreja sem paredes, uma igreja sem limite. Eu falei, cara, é por isso que eu orei a vida inteira, é por um projeto desse que eu orei a vida inteira, que eu espero a vida inteira. Eu não consegui acreditar na volta de Jesus Cristo com tantos irmãos que vieram e saíram, de tantas pessoas que conhecem e não ficam. Uma igreja sem parede, pastor. Uma igreja que chega do mundo inteiro. Onde você tiver internet, você tem a Sala 57. Aquele menino do jejum de quarta-feira estava lá no Maranhão, no Hugo do Pau, na casa dos tios de férias, pregou de lá, maravilha. O irmão que diz que foi alcançado pensando em suicídio lá não sei aonde, o outro que foi alcançado transformou a vida de casado dele lá em Portugal. Ou, se não fosse assim, é como se fosse que a Sala 57 é a atuação plena do Espírito Santo sem limite. Porque, às vezes, a gente pede assim, Senhor, eu quero uma porção dobrada do Espírito. Mas quanto é a plenitude do Espírito? E quanto é uma porção dobrada? Uma xícara de chá pode ser a sua dose de Espírito Santo. Uma porção dobrada de uma xícara é 2 xícaras de chá de Espírito Santo. Mas se for um tonel de 200 litros, a plenitude, você tem uma xícara, você não tem nada. Então, não pode pararmos numa oração de que eu quero a plenitude do Espírito, de que eu quero a porção dobrada do Espírito. A nossa oração tem que ser, eu quero a plenitude do Espírito, sem limites. Não quero que ele deixe partes sem ser transformado na minha vida. Eu quero que ele transforme a minha vida por completo, de todas as maneiras, que os atos de bondade sejam natural na minha vida. Olha, ontem eu estava indo para casa, aí eu tinha R$100, falei, vou pôr gasolina no carro. Eu esqueci minha carteira e meu celular aqui no... R$100 estava no bolso da minha calça. Eu ponho dinheiro no bolso. De noite, à tarde, quando eu fecho a oficina, eu vou fazer o caixa, eu tiro aqui. Quando eu parei no sinal, uma senhora sentada num banquinho, dando uma comidinha para o nenê num carrinho, e uma menininha de 6 anos vendendo bombom. Aí eu ouvi ela falando assim, Senhor, tenha misericórdia, não estamos vendendo nada essa noite, e eu preciso comprar o leite da nenê. Tenha misericórdia. Ela orando, e eu ouvi a oração pelo poder do Espírito Santo. Por que eu passei por um caminho, pastor, que eu não passo? Eu tenho um trieiro, o caminho da roça de ir para minha casa. Esse dia eu tinha que passar no outro canto e fui por outro caminho, parei no sinaleiro, o meu carro com vidro aberto, dia que normalmente anda fechado por causa do ar-condicionado, eu estava com o vidro aberto, eu estou gripado demais, não estou podendo pôr ar-condicionado, então estava com o vidro aberto, porque eu estou gripado desde domingo. Eu ouço essa oração, não pensei 2 vezes, chamei a menininha, tirei a nota de R$100, dei para ela e falei, toma. E não era assim para contar para os outros. Em outros tempos, eu era crente, mas eu não faria. A Sala 57, você precisa contar para os outros, você precisa mandar esse link. Você não consegue mudar pessoas, mas o Espírito Santo muda pessoas. O Espírito Santo muda coração.
Foi quando eu entrei nessa sala 57 que, na verdade, eu fui convertido, pastor. Eu te digo com toda certeza, sem demagogia, se eu vivesse a vida que eu vivia antes dos problemas meus, antes de entrar na sala 57, eu não era convertido o suficiente para aguentar a pegada do final ou para ir para o céu. Te digo com certeza, a sala 57 mudou a minha vida, mesmo depois de 30 e tantos anos de crente. Eita, glória a Deus, né, irmão? Você entrou na sala, Vado, a gente não vai entrar nos detalhes, mas no momento mais difícil da sua vida, né, mano? O momento mais difícil. Você estava 6 meses separado da mãe de Ila, vivendo uma verdadeira Verdadeiro inferno. inferno, literalmente. Eu fui em Goiânia, a gente conversou muito, lanchamos juntos, oramos juntos. Isso E foi fundamental para mim. Crucial. E foi nesse momento que a sala entrou e você disse que se não fosse a sala, nesse momento de turbulência absoluta, talvez você não tivesse conseguido superar essa fase, né? Pastor, eu pensava, eu fui lá na oficina, tinha uma suítezinha, eu fui para essa suíte lá na oficina. Estava em pandemia, a oficina não estava aberta, tinha uma construção do lado, os caras estavam entrando na construção para roubar ferramenta, não tinha ferramenta, eles pulavam para dentro da oficina, do pátio da oficina, roubavam minhas coisas. Então eu resolvi ficar lá para resguardar a minha propriedade, né? Aí eu dormia lá nessa suíte lá, ficava lá, almoçava no restaurante mesmo, porque durante a semana eu almoço no restaurante, ficava lá. Mas era uma angústia tão grande, um desespero tão grande, que eu cheguei ao ponto de pensar assim, não tem outro jeito, eu preciso tirar a minha vida. Eu vou tirar a minha vida. Não tem outro jeito, acaba com isso, sossega. Eu não tenho história sem a Cedília. E a Cedília não me quer de volta. Ela falou isso em alto e bom som. Não quer nunca mais. Ela quer o divórcio, vamos divorciar. E acabou tudo, não tem mais jeito. No momento de bobeira, por um deslize, cara, uma vida inteira, acabou tudo. Não tem um alicerce para sustentar. Não tem, irmão. Não tem. A sua bondade, os seus atos de bondades passados não conta para hoje. Hoje é um novo dia. A sua salvação não está garantida pelos atos de ontem, pelos perdões de ontem. A sua salvação é garantida pelos atos de hoje e o perdão de hoje. Não adianta. Quando você deslizar, os seus atos de bondades não vai justificar seu erro, não. Você errou, falhou e tem que pagar pelo erro. O salário do pecado é a morte. Eu só ficava pensando, eu pequei, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. Não tem significado minha vida sem a Cedília. Pedrinha todo dia lá no oficina me ver, mas assim mesmo não era assim. A Aline me ligava, não era assim. Aí eu tenho uma faca muito bacana que eu ganhei do meu neto, que é pescador também. Peguei essa faca minha na minha mochila de pescada, eu punha essa faca aqui, ó, bem embaixo aqui da pessoa para entrar para o coração assim, e não tinha coragem de empurrar a faca. Chorei muitas vezes, isso foi muitas, inúmeras vezes. Eu com essa faca aqui assim, não tinha. O anjo devia segurar minha mão e eu chorava e não dava conta. Falei, sei o que eu vou fazer. Vou comprar uma garrafa de pinga, porque quando eu bebia pinga, a gente ia para a fazenda de um amigo meu e amarrava as cordas nos bezerros, entrava no meio desses bezerros, pegava a corda, passava para cima dos bezerros, caía, quebrava braço, aquele PT, mas quando estava bêbado, não tinha coragem de fazer. Eu falei, eu tomo uma garrafa de pinga, eu tenho coragem de fazer. Aí fui lá no boteco, comprei uma garrafa de velho barreiro, uma garrafa de pinga, fui lá para o fundo da oficina, é um corredor de 2,20 metros, aberto, cimentado, uma parede de um lado, uma parede do outro, cimentado, lisinho, sem nada no corredor, limpinho. Falei, vou lá para o fundo, tomo, põe a faca, quando eles acharem já não tem mais socorro, não tem como acudir não. Quando eu fui andando para lá, isso era à noite, quando eu fui andando lá para o fundo, alguém me empurrou, eu não tropecei, alguém me empurrou, e eu caí. A faca escapuliu da minha mão, foi parar uns 3 metros de distância, lá no fundo da faca. Eu caí em cima da garrafa nos cacos, cortei a mão, cortei o canto da unha aqui assim, ó, tem uma cicatriz enorme aqui assim, cortou a unha, cortou o canto da unha, o dedo aqui, então, fez 3 cortes aqui fundo. Aí eu fiquei caído em cima desses cacos assim, sangrando e chorando, um tempão eu fiquei ali chorando. Quando eu voltei, que eu desvirei assim, no corredor, paredão de uns 5 metros de um lado, uns 3 metros do outro assim, eu vi o céu todo estrelado e eu vi o rosto de Deus no céu. E ele falando para mim assim, deixa que eu cuido de você. Deixa que eu cuido de você. Levantei, fiz um curativo, tomei um banho, pedi perdão a Deus, entrei na sala 57. Na sala 57, nesse dia, o pastor que pregou, eu não lembro o nome dele, mas ele pregou uma mensagem assim, ó. Se Davi fez o que fez,
e foi um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi é bom, mas é porque ele conhecia a bondade de Deus. E apesar de todos os seus pecados e erros, ele não deixou da presença de Deus e não deixou de amar a Deus. Aquele pastor estava falando para mim, ele falou para mim, eu não lembro o nome dele, mas eu oro por ele, porque Deus sabe quem fez essa mensagem naquele dia. E eu agradeço por isso. E a partir daí, então, a sala 57 era a minha companhia. Eu não dormia à noite mesmo. Até hoje eu ainda estou tendo dificuldade para dormir, depois tive Covid e tudo. Mas eu não dormia, não conseguia dormir, era um desespero de vida, eu não dormia. Aí eu ficava desesperado. Aí depois, estava em pandemia, a oficina estava fechada nos primeiros meses, eu fiquei 60 dias fechado direto. Aí, quando eu terminava a sala e saiu o pipoco, é engraçada a mensagem, como atinge, como não atinge. Eu ouvi uma irmã dizendo que ficou na sala por causa do pipoco, do Bom Dia com Alegria. No Bom Dia com Alegria eu não fico. Quando chega o Bom Dia com Alegria, eu desligo e saio. Para mim, terminou. Mas, quando começava o Bom Dia com Alegria, eu desligava, eu tinha sono, eu tinha paz. Eu conseguia dormir depois disso. Depois da sala 57, eu conseguia dormir. Era onde eu tinha uma melhor reposição do cansaço e tinha a alegria de viver novamente. Foi na sala 57 que eu renasci. E tudo se resolveu. Daí a pouco, nós divorciamos, eu deixei Cedilha para lá, esqueci. Aí um dia ela me mandou uma mensagem, eu respondi na hora e falei, já que deu sinal de vida, eu vou partir para cima, porque eu não tenho história sem ela e eu quero continuar a minha história, porque ela é o anjo de Deus na minha vida, ela é a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, os nossos filhos, a nossa convivência. Ela é extraordinária, ela é uma pessoa que, quem conhece a Cedilha sabe disso, ela é uma crescente. A primeira impressão que você tem dela é que ela é muito dura, mas ela tem o melhor coração, é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Graças a Deus, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Estamos para uma igreja no Parque Flamboyant. Eu saí de outra igreja para ir para lá já tinha uma comunidade, tivemos uma votação, eu fui escolhido como primeiro ancião do grupo, junto com outro irmão também, nós ficamos como 2 primeiros anciãos do grupo, isso é um privilégio, é uma honra diante de Deus. Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou o meu casamento, Deus restaurou o meu trabalho, eu saí de um espaço muito pequeno para um espaço enorme, todo mundo que chega fala, esse espaço é abençoado, é uma bênção, restaurou a minha vida espiritual. Deus é o meu Deus. Eu vejo direto, eu fecho os olhos, olho para o céu, quando tem estrela, quando eu estou na pescaria, eu vejo Deus no céu sorrindo para mim, apontando o dedo e falando assim, deixa que eu cuido de você. Eu tenho conseguido isso, deixar que Deus cuide de mim e em tudo dar graça. Amo você, amigo. Não ficaríamos conversando sobre tudo isso aqui até mais tarde, né? Mas o bom senso de... Pastor Wagner, Oi. posso falar uma palavrinha? Claro, querido. Pode falar, pastor Joaquim. Olha, eu estou muito feliz aqui de rever o Vado. Eu não sei se você se lembra, Vado. Lembro demais, pastor. Eu dirigi um encontro de casais há Lá em uns Séries. 30 anos atrás, lá em Séries, e você e sua esposa estavam participando. Lembro demais, pastor. Lembro demais. E desde aquela época eu aprendi a amar você e sua esposa. Ei, nós também. Depois, fazendo mestrado, encontrei sua filha lá no UNASP. Aline. Ela continua lá? Continua. Hoje ela é a secretária-geral de ensino superior de todas as universidades de São Paulo. Que maravilha, que maravilha. Louvado seja. Pois é, rapaz, estou muito feliz de ver você. Seu testemunho foi impactante, sua mensagem, que como estou feliz, viu? De rever você e ver como Deus cuidou de você, né, e do seu casamento. Amém. Aquele encontro de casais que dirigi lá com vocês, você sentiu que ajudou você? Vocês como casal? Foi pelo alicerce do crescimento nosso na caminhada do céu, inclusive naquele... Pastor,
nós tínhamos 2 casais naquele encontro que estavam separados, já estavam de casa separada. Aí eles puderam ir ao encontro, mas sem falar nada. Sentaram um lado do outro, sem encostar a mão. Quando terminou o final de semana com Deus, que você e sua esposa fizeram, terminou, eles procuraram o pastor na segunda-feira, o pastor na época, nosso pastor, era Irineu Valdir Lourenço. Pastor Irineu, nem sei onde anda, pastor, tem muita vontade de ver, de falar, de ver, de saber onde anda. Pastor Irineu Valdir Lourenço. Ele era de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Eles procuraram o pastor, pediram o rebatimento e a renovação dos votos matrimoniais e voltaram. E estão juntos até hoje. Amém. Que bom, que bom. Eu não fui lá por nada, salvar 2 casamentos e estruturar o meu. Amém, amém. Pois é, você tem um ministério maravilhoso. Deus continue abençoando você nesse seu ministério, viu? Juntamente com a sua esposa. Obrigado, pastor Joaquim. Ganhei o meu dia hoje, ouvindo você e ouvindo o seu testemunho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, querido, amém. Vou colocar uma música, Vado, e logo depois de um bom trecho dessa música nós vamos orar, tá bom? Fala aí. Deus bondoso, nosso querido Pai, essa manhã nós podemos perceber o Senhor agindo de forma extraordinária na vida do Vado, selando com ele um compromisso de que onde ele fosse, ele testemunharia do Senhor, falando do Senhor, revelando a sua graça, a sua bondade, dizendo a nós quem o Senhor é, como o Senhor age. Nós agradecemos, Senhor, por sua bondade, por sua graça, certo de que o Senhor sempre faz o melhor pelos seus filhos, sempre. Como é bom ver, Senhor, a tua mão agindo na vida do Vado. E o Senhor faz isso com todos nós, com todos nós. Basta que, de alguma forma, permitamos que o Espírito de Deus nos faça ver os seus movimentos. Porque, às vezes, achamos apenas que aquele urro da entidade era uma manifestação daquele lugar, ou que a queda num corredor foi casual, ou que o desafio de uma filha de 4 anos